E aí, galera, boa tarde, boa noite, bom dia, onde você estiver, né? Temos mais uma mensagem, né, do Senhor neste dia. E desde já, né, como de costume, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, né, que vocês possam curtir, né, dar um joinha aí para me ajudar, para ajudar o canal. Compartilha um vídeo que você gostou, um vídeo que te chamou a atenção, um vídeo que o Senhor falou com você, né, mais profundo, e compartilha no grupo da família, no grupo do WhatsApp, no Facebook, para as pessoas receberem a Deus também, sentir, né, um pouco, né, da vontade de Deus, né, da palavra dele, né, porque a palavra do Senhor ela é boa, perfeita e ela é agradável. Então, eu quero pedir a ajuda de vocês para nós podermos chegar a mais pessoas possível, né? Porque é de Deus, é uma palavra de Deus e é de bênçãos, né, sobre nossas vidas. Eu sei que eu não sou um grande pregador, né, mas eu entreguei esse canal, né, nas mãos do Senhor, dei para Ele, né, porque a Ele tem que ser toda a honra, toda a glória, não ao homem, né? Então, que você possa enviar, compartilhar, né, esse vídeo com alguém, curte, né? Que quando você curte, você diz, né, pro YouTube que é um assunto agradável, né, que é um vídeo bom de se assistir. Então ele vai mandar para outras pessoas também que precisam ouvir a voz de Deus, né? Às vezes você acha que não é grande coisa, né? Mas Deus ele faz grandes coisas em pouco tempo, uma coisa pequena, né? Ele faz grandes coisas. Então peço a ti que você se inscreve, você que assiste, que você não se inscreveu, às vezes esquece, eu sei, né? Todos nós esquecemos. Então tô lembrando você, escreve aí, curte, né? Compartilha e vamos pro vídeo, né? Bom, hoje nós vamos ler em Jonas, capítulo 1, do 1 ao 3, que diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Bom, gente, essa história ela é muito conhecida, né? No meio do Evangelho, muitas pessoas, até mesmo que não professa, né, uma religião, não segue uma igreja ali, elas já ouviram falar dessa história. Mas o que a gente pode ver nessa história, que Jonas, ele tenta fugir da presença de Deus, né? E Deus, ele pede a Jonas, né, para que ele vá a Nínive, para ele mandar uma mensagem para aquela terra. E como aquela terra era uma terra muito, assim, estava muito pecaminosa, vamos dizer assim, né? Muitas coisas ruins aconteciam ali, que Deus já não estava agradando, já, né, como nós lemos aqui, né, já subiu ao Senhor, e Deus ele queria acabar com aquele povo, porque a maldade, as coisas daquela cidade já estava aborrecendo muito ao Senhor, né? E ele pede a Jonas para ir lá e mandar a mensagem, que ele
destruiria, né, Nínive. Mas Jonas, na sua completa falta de noção, vamos dizer assim, ele corre da presença do Senhor, ele tenta, né, no caso, e compra uma passagem para Tarsis, a outra direção, oração contrária daquela que o Senhor tinha dito para ele, né? E nós podemos ver aqui, né, nesse texto, que a palavra do Senhor diz que ele tenta fugir da presença do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nunca podemos fugir da presença do Senhor, porque o Senhor, nosso Deus, ele é onipresente, ele é onipotente, né? Ele está em todos os lugares. Não tem lugar neste mundo que você vai fugir da presença do Senhor. Você pode não estar sentindo Deus aí onde você estiver, quando você está fazendo as suas coisas, de repente você está tão longe de Deus que você não sente a presença dele. Mas isso não significa que ele não sabe onde você está. Isso não significa que você não está na presença dele, né? Porque ele está em todo lugar. Ele vê todas as coisas. Então não adianta você correr, você fugir. Você pode se esconder no lugar mais escondido do mundo, que você não vai se esconder da presença de Deus, porque ele está em todo lugar. Ele conhece seus pensamentos, ele conhece seu coração. Então é meio difícil, né? Impossível, vamos dizer assim, fugir da presença de Deus. Mas Jonas, ele faz isso. Ele tenta fugir da presença de Deus para outra cidade, uma cidade oposta àquela que o Senhor tinha mandado lhe, né? E por ele ter cometido essa tal façanha, né? O Senhor o persegue. Vai atrás dele aonde ele está, né? Ele está dentro de um barco que está indo para outro lugar. E Deus, ele forma uma tempestade em alto mar, né? Causa, né, uma revolta ali no mar, e eles ficam, né, as pessoas ali do barco, eles ficam ali tentando entender o que está acontecendo, né? E até que eles veem, né, até que Jonas se apresenta e diz que ele é servo de Deus vivo, e eles lançam ele ao mar. E quando ele lança ele ao mar, a tempestade cessa. Mas a consequência daquilo que Jonas tinha cometido não tinha parado por ali. Mas quando eles jogam Jonas no mar, vem um grande peixe e o engole, né? E Jonas, ele fica dentro do peixe alguns dias ali, até ele se arrepender daquilo que ele fez e Deus liberar ele. Aí ele faz o peixe cuspir Jonas numa praia. E aonde que ele sopra? Onde o Senhor queria que ele estivesse. Quero dizer uma coisa para você hoje, agora, neste momento. Não importa o que você pense na sua vida, não importa que você diga, eu tenho os meus próprios pensamentos, eu tenho minhas próprias atitudes, eu sei o que eu faço da minha vida. Mas se Deus falou para você fazer uma coisa que é de suma importância para Deus, entenda isso. Você pode ir para outro lado, você pode fazer outras coisas e querer não fazer aquilo que o Senhor está mandando, né? Mas da mesma forma que ele fez com Jonas, que ele aconteceu problemas, né, com Jonas, teve consequências daquilo da atitude que ele teve. O Senhor traz consequências daquilo que nós decidimos.
A palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, se Deus manda você fazer alguma coisa, se Deus coloca algo no seu coração, um ministério, por exemplo, e você desvia daquilo que Deus quer, você vai colher o que você está plantando, né? Você vai ter a consequência daquilo, até você quebrar a cara, até acontecer algo ruim com você e você voltar, você se arrepende, né? Porque infelizmente nós seres humanos nos arrependemos na dor, quando nós estamos passando por lutas e aflições, como Jonas passou. Eu acredito que não devia ter sido fácil, né? Para ele ficar dentro das entranhas de um peixe, né? A Bíblia diz que fica dentro do ventre, né, do peixe. Então não era um lugar confortável, vamos dizer assim, né? E ele ficou ali durante algum tempo, até ele se arrepender, pedir a Deus perdão, né? E Deus mandar ele ir. Você tem feito isso? Você tem se desviado por alguns momentos, por um período da sua vida, daquilo que o Senhor tem te chamado, para aquilo que o Senhor pediu para você fazer? Entenda uma coisa: se Deus te escolheu, se Deus pediu você para fazer alguma coisa, porque é para você fazer. Ele confiou em você uma tarefa importante. Então não fuja de Deus, não tenta fugir da presença de Deus, porque não tem como, né? A palavra de Deus diz: agindo Deus, nada pode impedir. Então, por mais que você tente fazer as coisas, por mais que você tente fugir, você não pode impedir aquilo que Deus tem preparado para você, né? Uma hora você vai ter que se arrepender. E Deus sabe disso, porque Deus, ele conhece todas as coisas. Quando ele mandou Jonas ir a Nínive, ele sabia que Jonas ia fugir. Ele sabia que Jonas ia pegar um barco para outro lugar, que a tempestade iria acontecer. Ele sabia que um peixe ia engolir Jonas, para que ele viesse se arrepender. Então nada foge do controle das mãos de Deus, né? Deus, ele vê o nosso futuro, ele vê além daquilo que nós possamos imaginar, porque ele está em todo lugar, em todo momento, todo tempo, pertence a Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você: Jonas foi tolo em achar, ainda mais ele que era um profeta, que tinha intimidade com o Senhor, né? Eu acredito que ele tinha intimidade com Deus, para ele ouvir as suas vozes, ouvir as suas palavras. Nós temos que ter intimidade. Ele conhecia o poder de Deus, né? Porque a gente não vira um profeta assim: eu quero ser um profeta, eu viro profeta e acabou. Não, Deus tem que falar no nosso coração. Ele tem que trazer a mensagem no nosso coração, para que a gente possa passar para outras pessoas, e sim se tornar um profeta. Então ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, mas mesmo assim ele tomou uma atitude tola de tentar fugir da presença de Deus, sabendo que não tem como. Acredito que ele sabia disso, né? Bom, aí, como nós sabemos, ele vai para Nínive e prega aquilo que o Senhor mandou ele pregar. Mas só que o que acontece? As pessoas tiveram atitude que ele não esperava. Ele não esperava que as pessoas tivessem tal atitude. E qual era essa atitude? Todos eles reconheceram o erro. A cidade de Nínive inteira, até o rei, eles reconheceram os seus pecados. E o que eles fizeram? Eles começaram a orar, a jejuar, né? E eles ficaram em roupas de saco. A cidade inteira, os animais em jejum, nada, ninguém comia nada, até a resposta do Senhor chegar. E quando Deus vê essa atitude de Nínive, das pessoas desse lugar, Deus, ele se arrepende, né? Porque Deus, ele é misericordioso.
Deus é maravilhoso, Ele é bondoso, né? Ele está sempre pronto a nos perdoar, não importa a sua atitude, não importa o que você tenha passado, as coisas que você possa ter feito na sua vida, que te envergonharam, que fizeram você se achar que você não era nada, que você não era um ninguém. Mas quando nós chegamos diante de Deus, que nos humilhamos diante de Deus e pedimos a Deus a sua misericórdia, Ele é misericordioso e Ele pode nos perdoar, né? E Ele perdoou a cidade. Tanto que Jonas ele ficou irritado, ele ficou enfurecido, porque era uma cidade que perseguia cristãos. Era uma cidade que ia contra tudo aquilo que Deus era. Porque aquela cidade tinha morrido muitos cristãos, tinha morrido muitos crentes que pregavam a palavra de Deus naquele lugar. Então, Jonas ele ficou irritado porque Deus os perdoou, né? Entenda uma coisa: se Deus ele te escolheu para algum propósito, se Ele te chamou por alguma razão, se Ele te mandou você fazer, faça, porque Deus ele tem algo maravilhoso para cumprir. Quando Ele pediu a Jonas para ir a Nínive e fazer a pregação, declarar que Deus ia destruir aquela cidade, Ele já sabia que as pessoas iriam se arrepender. Ele já sabia, ele já tinha no coração dele o desejo de perdoá-los, porque são almas, são vidas, são pessoas importantes para Deus. Não importa quem você seja, não importa se você é um viciado, se você é um drogado, se você é um pecador da pior espécie que você possa achar. Se você é um assassino, se você é um bandido, se você é um estuprador, se você faz coisas que você mesmo se sente envergonhado pelas suas atitudes. Você não é diferente de mim, você não é diferente de pastores, você não é diferente de nenhum alto cargo no mundo do evangelho, que Deus ele vai te menosprezar. Nós somos iguais para Deus. Nós temos um valor, cada um tem o seu valor para Deus. Não vamos dizer que nós somos iguais para Deus, mas cada um nós somos uma pedra preciosa para Deus. É como pedras de diamantes, de rubi, né, de safira, várias pedras preciosas, elas são diferentes, né? Mas todas elas têm um valor importante. Todas elas valem muito, né, neste mundo. Então nós somos assim para Deus. Cada um tem a sua diferença, tem as suas atitudes diferentes, o seu jeito de pensar diferente. Mas cada um tem o seu significado para Deus. Cada um tem a sua importância, tem o seu valor. Então você que está me assistindo, você tem um valor importante para Deus. Se você tem os seus pecados, você tem as suas lutas. Todos nós temos, eu tenho, um pastor tem, um bispo tem, um padre tem, todos têm. Mas você é importante para Deus, né? E quando Jonas ele diz ao povo e o povo se arrepende, Deus também se arrepende, porque Deus ele não quer destruir. Ele vê ali graça, ele vê ali algo maravilhoso, porque uma cidade inteira, ela se converteu aos pés do Senhor. E é isso que Deus quer. Ele quer pessoas, Ele quer vidas, Ele quer salvar o máximo de pessoas possível. E se Ele depender de uma pessoa para isso, Ele vai fazer. Ele só dependeu de Jonas, de um homem, para converter uma cidade. Mesmo que Jonas não tenha aceitado, né, como um cristão, como um servo do Senhor, teria que aceitar. Ele agiu errado nesse ponto, né? Porque são vidas. A Bíblia diz que nós cristãos, nós servos do Senhor, nós não lutamos contra a carne, contra a sangue, nós não lutamos contra humanos, pessoas, né?
mas nós lutamos contra as forças espirituais do mal, né? A nossa luta é contra principado, potestade, todo demônio que venha nos afligir. Essa é a nossa verdadeira luta. Não é contra as pessoas. E ele não via isso, né? Ele via o que as pessoas tinham feito, as coisas erradas que as pessoas faziam, né? Mas ele também não viu o seu próprio erro. Entenda uma coisa, não importa a direção que você pense, se Deus te mandou para um lado, não adianta você ir para lá, não adianta você ir procurar outro caminho, não, é aquele caminho, é aquela direção que o Senhor mandou, é aquela que você tem que seguir. Muitas vezes nós queremos tomar decisões diferentes daquilo que o Senhor escolheu, mas preste bem atenção numa coisa. O Senhor, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. E se Ele escolher um caminho para você, porque Ele sabe que vai dar certo. E quando nós pensamos e agimos ao contrário, e irmos ao contrário daquilo que o Senhor falou, nós quebramos a nossa cara. Nós fazemos coisas erradas e nos frustramos por aquilo que nós cometemos, né? Então, coloca algo no seu coração hoje. Quando Deus ele falar com você, filho, faça isso, vai para lá, fale isso, faça, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele conhece o futuro. Ele sabe o que vai acontecer se você fizer. Então faça. E tenha certeza de uma coisa: o nome dele será glorificado e exaltado pela sua vida. Como uma cidade inteira engrandeceu, exaltou, prestou rendição aos pés de Deus através da vida de um homem que não queria a salvação daquela cidade, mas o que Deus queria era salvar a cidade, não era o que saber se Jonas ia gostar, se Jonas não ia gostar, se Jonas ia se sentir bem, se ia se sentir feliz ou ia se sentir chateado ou triste por aquilo. É importante para Deus que as pessoas se convertam aos pés de Deus. Então, quando Deus te pedir algo, faça. E você que está me assistindo, que de repente não tenha religião, que não vá a uma igreja, né? Não tenha uma comunhão com Deus, Deus quer você também. Você é importante para Ele. Pense nisso. Se de repente você pensa, eu não sou ninguém, eu não sou nada, as minhas atitudes não tem mais jeito. Não pense dessa forma. Lembre-se dessa mensagem, que Deus ele salvou uma cidade que cometia abominações perante os olhos do Senhor, a ponto de Deus querer destruí-los. Mas Deus ele fez o quê? Ele teve misericórdia. Então peça a Deus misericórdia para a sua vida. Bom, gente, essa foi a mensagem de hoje, tá bom? Espero que essa mensagem tenha chegado ao seu coração, porque é a palavra de Deus, né? E o que a palavra de Deus, a função dela é entrar dentro do seu coração e fazer você refletir sobre as coisas que você tem passado, aquilo que você tem precisado. E lembre de uma coisa: Deus está no controle, Ele sabe de todas as coisas. Coloca a sua vida nas mãos de Deus e confie nele. Amém? Vamos para um momento de oração, tá bom? Se você puder estar acompanhando, se você puder estar junto comigo, né, nesta oração, vai ser uma bênção. Então vamos à oração. Senhor Deus e Pai, agradecido, Senhor, mais uma vez, Pai, por este dia, Pai, por esta noite, por esta manhã, a hora, Senhor, que a pessoa que está assistindo possa estar vendo, Pai, que o Senhor, Pai,
venha estar tocando no coração de cada um. Que o Senhor, Pai, venha estar ministrando, Senhor, esta palavra, Pai, no coração de cada pessoa, Pai. De cada ouvinte, de cada pessoa que possa estar assistindo este vídeo. Que este vídeo, Pai, possa ser boca do Senhor. Para as pessoas te ouvirem, Pai, e sentir a sua presença, Pai. Sentir a sua voz, Pai. Sentir aquilo que vem de Ti, Pai. Porque eu não sou ninguém, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou pequeno. Mas quando o Senhor fala, Senhor, as coisas se tornam grandes, se tornam maravilhosas. Pai, como aconteceu na história de Jonas, Pai, que nós vemos, Pai, o quão misericordioso o Senhor é, e o quão bondoso o Senhor é, Pai, que teve misericórdia, Pai, na vida de milhares de pessoas. Independente, Senhor, da atitude de Jonas, do que ele poderia estar pensando, Pai, o Senhor não foi pelo aquilo que ele queria, mas sim pelo aquilo que o Senhor conhecia. Então, Pai, que nós possamos ter essa visão do Senhor, coloca isso dentro do nosso coração, Pai, que a gente possa entender, Pai, os planos que o Senhor tem para cada um de nós. E nós possamos entender que quando o Senhor diz, quando o Senhor fala, quando o Senhor manda a gente fazer alguma coisa, Pai, o Senhor já sabe o resultado, o Senhor já sabe o que pode acontecer. E que nós não venhamos cometer o mesmo erro, Senhor, de Jonas, de querermos fugir da sua presença, Pai, que não podemos cometer o mesmo erro, Pai, de querer fugir para outra direção daquela que o Senhor nos mandou. Que o Senhor coloque no nosso coração o desejo, a vontade, a determinação, Pai, de fazer somente a sua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Por isso, diante disso, Pai, diante dessa palavra, que eu oro agradecido, Pai, e abençoando a vida de cada irmão meu que possa estar assistindo esta palavra, Pai, e que possa entrar, Pai, no coração de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, essa foi a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam. Vocês possam estar comentando também, se vocês quiserem. Curtir, compartilha, tá? Ativa o sininho para você ficar ligado nas próximas mensagens que o Senhor trará para você.